Bem-vindo, bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 11 de julho de 2025, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Mas hoje celebramos a memória de São Bento, que foi um grande reformador da vida monástica e seus ensinamentos, sua prática, seu exemplo continuam iluminando a vida das pessoas ainda hoje. É por isso que nós vamos refletir sobre o salmo da nossa liturgia de hoje, Salmo 36 ou 37, dependendo da sua Bíblia. Mas antes de falarmos da mensagem do salmo, eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e observar se próximo ao número dos versículos encontram-se algumas palavras estranhas como essas daqui, Aleph, Bet, Gimel, até Tav. Que são estas palavras? Esses daí são os nomes das letras do alfabeto hebraico. O Salmo 36 ou 37 é um salmo alfabético. O autor pegou uma por uma das letras do alfabeto hebraico, que são essas que estão aí, Aleph, Bet, Gimel, e para cada linha iniciou com aquela consoante. Se você for procurar na sua Bíblia, você vai encontrar outros salmos que também têm estes mesmos nomes perto do número dos versículos. São salmos alfabéticos. Provavelmente você já se perguntou mais de uma vez o que significa isso e não encontrou ninguém que te explicasse. Então, veja só que coisa interessante. Isso demonstra também que o autor precisa ser um bom poeta para continuar seguindo as letras do alfabeto. Mas, além de bom poeta, o autor é também um bom teólogo. O Salmo 36 ou 37 é um salmo chamado Salmo Sapiencial. O que é isso? Diferente de um salmo de súplica que o salmista está pedindo socorro a Deus, ou um salmo de ação de graças em que o salmista louva a Deus porque já superou a dificuldade, o Salmo Sapiencial é um salmo também chamado didático. Não é um salmo para ser usado na liturgia, mas é um salmo para ser usado na educação, na catequese. E o fato de ele ser alfabético ajuda a memorização. O que é um salmo sapiencial? Nós temos na Bíblia os chamados livros sapienciais: Jó, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria, Eclesiástico. São 5 livros sapienciais especificamente falando. Estes livros querem ensinar a viver, querem ensinar o sentido da vida. Então alguém pode perguntar, e o que significa ser sábio? É ser inteligente? É ter razão em tudo? É ter sempre a resposta adequada? Não. Na Bíblia, o sábio é aquele que reconhece que não sabe tudo. É aquele que reconhece que precisa sempre aprender. Mas a principal característica do sábio é temer a Deus. E, de fato, vários livros sapienciais repetem constantemente: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Também não significa ter medo de ofender a Deus. Na linguagem bíblica, estas ideias são semelhantes: temer a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, amar a Deus. Todas estas coisas são o mesmo que cumprir os mandamentos da Torá. O sábio é aquele que cumpre os mandamentos da Torá. E por isso o sábio busca ser justo. Tanto que é muito comum equiparar o sábio e o justo. O sábio busca praticar a justiça, o sábio é justo. Como recompensa, Deus dá ao sábio, que é justo, saúde, vida longa
livra das dificuldades, garante que ele encontre a felicidade e tenha uma morte digna. Então, na Bíblia, é muito comum esta equiparação. O justo é sábio e, portanto, como recompensa, Deus lhe dá a riqueza, a vida, a paz. Mas o contrário do sábio, que teme a Deus, é o tonto, que não teme a Deus, que não busca a justiça, que não pratica a bondade, que é ganancioso. E para este tonto, tudo de mal acontece. Doença, dificuldade financeira, uma morte vergonhosa. O que significa então, e aqui vem uma coisa importante, que você pode ser famoso, você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ser uma pessoa extremamente hábil no negócios, você pode ser alguém que tem milhões de seguidores na rede social. Mas se você não teme a Deus, você é uma pessoa tonta. E por que isto é importante? Porque é exatamente o que o Salmo de hoje quer ensinar. O Salmo de hoje quer ensinar a sabedoria. E não é à toa que várias vezes, no trecho que nós escutamos, são 3, o salmista convida a confiar em Deus e fazer o bem. Colocar no Senhor a sua alegria, afastar-se do mal e fazer o bem. São as 3 frases que aparecem nos trechos do Salmo que está na liturgia de hoje. Confiar em Deus e fazer o bem. Confiar em Deus significa cumprir os mandamentos, temer a Deus, praticar a Torá. E você já reparou como é difícil a gente continuar firme, fazendo o bem, praticar a justiça? Porque sempre vamos encontrar dificuldade. Então este convite, confia em Deus e faça o bem, é um modo que o salmista tem para dizer: não tenha medo de enfrentar a dificuldade por causa da sua fidelidade a Deus. Afinal de contas, a justiça vale por si mesma, independente de alguém te elogiar por isso ou não. A prática da misericórdia vale por si mesma, independente de você ser aplaudido ou não por causa disso. Mas o Salmo gasta muito tempo motivando a prática do bem. E são várias os incentivos, as motivações para que o leitor, para que o aprendiz de sábio mantenha-se firme na prática dos mandamentos, no temor a Deus. Aí no Salmo de hoje, nós temos: confia em Deus, pratica o bem, você terá um lugar para viver em paz. Você alcançará o que seu coração deseja. Você não será envergonhado no momento da tribulação. Deus vai te socorrer em todos os momentos. Sim, porque o mestre está ensinando ao seu discípulo o seguinte: você quer ser sábio? Prepare-se para enfrentar dificuldade. Porque tem gente que não vai gostar da justiça. Tem gente que vai procurar te prejudicar só porque você está sendo bom. E aí então a gente pergunta: mas Deus não vê? Deus não vai fazer nada? Deus não vai socorrer o sábio? Deus não vai proteger o justo? Sim, sem dúvida, Deus quer dar vida, felicidade, paz, saúde ao justo. Deus não quer que a pessoa misericórdia, que a pessoa boa passe fome, passe necessidade. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, nós vemos algumas coisas estranhas. Nós vemos pessoas que são desonestas no poder. Nós vemos pessoas, ao contrário, justas, que são perseguidas. Nós vemos pessoas que não temem a Deus comprando sentenças nos tribunais. E nós vemos gente justa perseguida, caluniada.
Manter-se fiel a Deus é um desafio, é uma opção que nós precisamos renovar todo dia, porque haverá sempre alguém que vai nos criticar porque estamos fazendo o bem. Haverá sempre alguém que persegue quem pratica a misericórdia. Haverá sempre alguém que ridiculariza, está pronto para prejudicar quem deseja a paz, quem deseja o perdão. Que neste ano santo você se sinta encorajado para buscar a sabedoria, praticando a justiça, praticando a bondade, a misericórdia, peregrinando e construindo a esperança, que a tua prática, a tua ação de misericórdia possa levar esperança e vida a quem necessita.